Bom dia a todos e a todas que nos veem por esse canal tão interessante, tão bom, tão útil para a saúde no Brasil, o Telesaúde Brasil Redes, nosso núcleo de Goiás aqui se esforça para levar até você toda vez, assuntos e comentários e ensinos relativos à saúde pública que de fato podem ajudar muito aqueles que estão na ponta agindo, o pessoal da atenção primária, da atenção básica. Estamos aqui mais uma vez para isso. Sou Miguel, como vocês estão vendo, sou servidor do Estado, Secretaria de Estado da Saúde, e trabalho com promoção de saúde. Vamos lá. Um abraço para o Rafael Antônio de Souza, que está nos ouvindo nessa hora, lá em Damolândia. Bom dia. Nosso assunto hoje é vulnerabilidade e risco no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Vulnerabilidade e risco. De fato, essa situação, de uma situação social, de vulnerabilidade e risco, é alguma coisa que o profissional de saúde deve entender melhor, deve ter mais conhecimento, mais confiança, mais consciência para poder dar a sua contribuição. Vamos lá. O que é vulnerabilidade em saúde? O que é? Eu coloquei, é uma condição de desamparo e desassistência para o atendimento de necessidades de segurança, saúde, educação, moradia, estimulação adequada, no caso de crianças e adolescentes, alimentação, saneamento, etc. Então vocês entendem aí que a ausência, por parte do Estado, por parte da sociedade, a ausência destas condições que garantam segurança, saúde, educação, etc., é em si uma situação de vulnerabilidade dos indivíduos que estão inseridos nela. Então, uma situação de desassistência, uma situação social de desamparo torna imediatamente e automaticamente as pessoas que integram uma sociedade nessa situação vulneráveis. Então, isso é vulnerabilidade. Se algumas pessoas fazem alguma confusão desse termo, é porque pensam que vulnerabilidade é uma pessoa que não sabe se defender, que não sabe se proteger. É muito mais do que isso. A pessoa pode saber se proteger, pode saber se cuidar e estar numa situação vulnerável, desde que ela se encontre numa sociedade que não dê a ela condições de garantir sua saúde, sua segurança, sua moradia, a estimulação adequada dos seus filhos, alimentação, saneamento, etc. Pode ser uma pessoa saudável, pode ser uma pessoa disposta, trabalhadora, mas se o grupo social em que ela se encontra não tem condições de garantir a ela e à sua família condições mínimas, uma situação de não garantir situações mínimas de segurança, saúde, educação, etc., então ela está numa situação de vulnerabilidade, uma pessoa vulnerável, pessoas vulneráveis. Agora, as situações de vulnerabilidade são mais encontradas em ambientes sociais degradados. Por que, Miguel, são degradados? Porque existe nesses ambientes, nessas situações, ausência de políticas públicas que proporcionem às populações condições permanentes de promoção da vida e da saúde, de prevenção de agravos, de intervenção positiva no processo saúde-doença. Então, no processo saúde-doença, as pessoas são mais vulneráveis quando não há condições adequadas, propiciadas por políticas públicas que proporcionem às populações condições de promoção da vida e da saúde, prevenção dos agravos e intervenção positiva, boa, interessante no processo saúde-doença. Acho que eu completo assim. Pensa numa sociedade que se encontra sem garantias mínimas de segurança, saúde, educação, etc. E pensa numa sociedade com um ambiente degradado pela violência, pelo descuido, pela desassistência, pelo abandono,
pensa numa situação degradada, social degradada. Então, aí a gente compõe direitinho o quadro da vulnerabilidade, né? Não há nada que intervenha na situação de desamparo, de desassistência, de abandono da população. Não há políticas públicas, não há garantias nenhuma. Então, a pessoa está ali naquela sociedade vulnerável. Então, agora já dá para você fazer um exercício, né? Será que a minha cidade tem lugares de vulnerabilidade à saúde, de vulnerabilidade importante? Será que tem? Será que eu vivo num lugar de vulnerabilidade, grande vulnerabilidade? Será que eu estou habitando no meio de pessoas vulneráveis, muito vulneráveis? Então a gente já começa a ligar a antena e detectar situações de vulnerabilidade, porque você já sabe o que é, então sabe identificar, sabe nomear e sabe enfrentar se quiser, ou poderá vir a saber enfrentar se quiser, né? Vamos lá. A situação de vulnerabilidade por si só, né, já define muita coisa, mas uma outra coisa que pertence à situação de vulnerabilidade, faz parte do seu contexto, é o risco, a questão do risco. Miguel, o que é risco? Trata-se da exposição direta a situações de ameaça à vida, à segurança, à saúde, à educação e ao bem-estar das pessoas, né? Então veja só, você tem uma criança numa situação de vulnerabilidade social, por exemplo, não há saneamento básico, o esgoto corre na rua e as crianças estão dentro do esgoto, brincando com o esgoto, tomando banho no esgoto, pegando coisa do esgoto, com o esgoto correndo na porta de casa, saindo da sua própria casa. Então, é claro que o contato com esse esgoto, porque falta saneamento numa sociedade vulnerável, o contato com esse esgoto é uma situação de risco. Então, a criança ou as crianças que estão nessa situação, além de se encontrarem com a vulnerabilidade muito aumentada, porque não há saneamento, estão em contato com o esgoto, então estão numa situação de risco, vulnerabilidade e risco. E eu coloco aí embaixo, pessoas em situação de risco são alvos prioritários para a intervenção do Estado em termos de ações de promoção da saúde e prevenção de agravos. Então, se existe um aparelho de saúde, uma estratégia de saúde da família, né? E esse pessoal do estratégia, com seus agentes comunitários, detectam que numa certa área vulnerável, pessoas, crianças, adolescentes estão numa situação de risco, em contato com o risco, então ali é um lugar de intervenção prioritária, né? Adolescentes bebendo bebida alcoólica, cheirando cocaína, fumando maconha em praça pública. Então, há uma situação de vulnerabilidade porque não há segurança contra o tráfico e os adolescentes estão em risco porque estão em contato com fatores que provocam danos à sua vida e à sua saúde, seja pela violência, seja pela substância tóxica que usam. Um outro exemplo, uma escola, né, muito mal agendrada, muito mal organizada, muito dividida, muito polarizada, com muitas faltas, com gente despreparada, com violência interna alta, né? Enfim, falta uma escola interessante, falta uma escola segura, falta uma escola que proporcione uma educação ok. Então, já é uma situação de vulnerabilidade. Suponhamos que alguns traficantes se matriculem nessa escola e ofereçam diretamente maconha, cocaína, crack, o que for, aos seus colegas. Estes colegas, tanto quanto o aluno que oferece as drogas, estão em situação de risco. Então, é uma sociedade vulnerável porque a escola não é boa.
E aqueles que estudam nessa escola estão em contato com aqueles que fornecem drogas, até induzem o seu uso. Então, essa é uma situação de risco. Então, essa escola, caracterizando uma situação de vulnerabilidade, contém nela, dentro dela, pessoas, né, com situação de risco, em contato com risco. Veja só. Então, esse ponto, esse setor, essa unidade, né, social de educação, né, essa unidade precisa de intervenção prioritária. Então, nós identificamos situações de vulnerabilidade maior, com pessoas em situação de risco, para fins de estudar uma intervenção, de planejar uma intervenção que promova a vida, que previna agravos, que faça intervenções seguras e certas nas situações de adoecimento. Olha só. Então, já dá para você pensar mais ainda. Então, num primeiro momento, você pensou em áreas de vulnerabilidade. Agora você está pensando em pessoas em situação de risco, que são alvos prioritários da ação da saúde, da assistência, da segurança, da educação. Vamos em frente, né? Só para esclarecer os termos. O que fazer? Porque eu coloquei você agora diante de uma situação preocupante, então vem a pergunta, o que fazer? Né? É claro que a gente, como eu sou servidor público, muita gente que me ouve agora também é, né? Seja na educação, na assistência, na saúde. Então, o que os servidores públicos, na atenção básica, podem fazer? Que providências elas podem tomar? Primeiro, nós temos que agir com base em ações de governo, né? A política pública e conduzindo a política pública a ações de governo. A condução da política pública é uma ação de governo. Então, é claro que nós temos que estar muito atentos sobre aqueles que estão à frente do governo, da gestão, para que haja uma preocupação com situações de vulnerabilidade e de risco. Em termos de ações de governo, o que se pode fazer? Primeiro, assegurar financiamento para o desenvolvimento de programas de promoção e prevenção. Né? Não é caro, mas custa dinheiro. Não custa uma fortuna, é muito mais barato que qualquer intervenção, né, por um hospital, por exemplo. Contudo, exige dinheiro, exige orçamento, exige a dispensação de verbas para ações, né? Para confecção de cartazes, confecção de panfletos, confecção de avisos, para, enfim, comprar o que o pessoal precisa para poder receber e fazer o seu trabalho promovendo saúde e prevenindo agravos, né? Então tá, é preciso assegurar financiamento. Então, quando houver no seu município, quando houver na sua seção planejamento para o desenvolvimento de ações de atenção básica, deve haver financiamento suficiente. Se não houver financiamento suficiente ou financiamento algum, então a situação só tende a piorar, porque as áreas de vulnerabilidade vão cada vez mais se degradando. Ok? Uma outra coisa, o governo pode, na sua ação, promover a capacitação de profissionais de saúde, assistência e educação para implantação ou implementação dos programas que vão dar conta da situação de vulnerabilidade, minimizando ou até extinguindo a situação de vulnerabilidade, né, através de providências positivas e livrando as pessoas em risco daquela situação difícil, urgente, vexatória de poderem, por exemplo, morrer. Nós temos índices altíssimos de violência que causam mortes, centenas de mortes no estado e no país. O Brasil mata mais que a guerra da Síria em termos de adolescentes e jovens. Nós somos campeões mundiais, né, de assassinato de jovens e adolescentes e crianças também, e mulheres também.
De sorte que é preciso que sejam planejadas ações de intervenção. Intervenção sobre áreas de grande vulnerabilidade, desamparadas, desassistidas, largadas à sua sorte, né? E intervenções junto a pessoas que estão em risco, porque essas são as primeiras a adoecerem, a se ferirem e a morrerem, né? Às vezes nós nos defrontamos com situações em que sabemos, por exemplo, que um certo adolescente pode morrer. A pior notícia que um profissional de saúde tem é saber que aquele que ele suspeitava, ou aqueles que havia suspeita sobre eles de morte violenta, aconteceu. Mataram fulano, mataram ciclano, mataram beltrano. Isso é um golpe duro, porque a gente sabia, estava escrito nas estrelas, era uma situação previsível, porque não houve intervenção. Não só aqueles morreram, mas outros vão morrer nas mesmas situações, pelos mesmos riscos. Por isso é preciso promover a capacitação dos profissionais, porque eles sabem o que está acontecendo, mas não podem intervir, ou porque não há verba para isso, ou porque não há qualificação para isso. Mas, Miguel, essa qualificação adianta alguma coisa? Essa qualificação ajuda de algum modo? Ajuda sempre. Estatísticas mostram que profissionais de educação, de assistência, de saúde, bem capacitados, evitam muito. Segundo as estatísticas, e a própria política da atenção básica diz, evita até 80% dos problemas. Então, ajuda muito. E não custa caro, né? Terceiro ponto, é preciso que o governo planeje e desenvolva ações de intervenção, proteção e acompanhamento de pessoas em risco de saúde da vida. De sorte que financiamento, capacitação e ação de intervenção é o trio parada dura, é a tríade de sustentação, é o tripé sobre o qual, né, os profissionais de saúde, educação, assistência se apoiam, né, para enfrentar situações de grande vulnerabilidade e disposição a riscos. Veja só, acho que agora está melhor entendido isso, né? Tá, vamos para o slide seguinte. Por que eu falei de crianças e adolescentes? Por que crianças e adolescentes nesse assunto de vulnerabilidade e risco? Justifico por 3 pontos. Primeiro, porque crianças e adolescentes pertencem ao grupo das pessoas com maior susceptibilidade de sofrerem agravos e mortes em situações de risco. São pessoas imaturas, são pessoas que não têm um pensamento desenvolvido em termos de formulação de uma estratégia de proteção, são pessoas impulsivas, são pessoas desprotegidas, na sua grande maioria, são pessoas que não conseguem conceber, né, um estilo de vida e serem obedientes, acho que essa é a palavra, a um estilo de vida que lhes proteja a própria vida, a saúde, sua família, etc. Né? De sorte que há muita susceptibilidade em crianças e adolescentes, porque são pessoas imaturas, impulsivas, são pessoas que, infelizmente, não têm a segurança que mereciam, que deveriam ter, porque são seres em desenvolvimento. Aliás, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, merecem prioritariamente providências, prioritariamente, antes de qualquer outra providência, que se cuide de crianças e adolescentes, porque são seres em desproteção total, porque são seres imaturos. Uma outra razão, por que crianças e adolescentes? Porque as famílias não possuem condições de acompanhamento, proteção e estimulação adequada junto aos seus filhos. Então não adianta empurrar para a família, que hoje em dia a maioria das famílias não está mais em condições de cuidar dos filhos como se demanda. Ainda mais famílias em situação de áreas degradadas,
o pai trabalha, a mãe trabalha, se houver irmãos mais velhos também estão trabalhando juntos para garantirem um pouco de renda, talvez 2 salários mínimos, todo mundo trabalhando para 2, 3 salários mínimos para poder comer e comprar o celular. Essa aqui é a grande questão, comprar o celular para serem roubados na esquina. De sorte que, sendo assim, não podendo contar com as famílias, né, é uma situação social real que exige planejamento e intervenção. A família não vai cuidar, não tem família, não é problema nosso. Aí é que é problema nosso mesmo. Como levar saúde, como levar educação, como levar assistência social, como levar até segurança a pessoas que não podem contar com a proteção de suas famílias, de seus pais irresponsáveis. É uma pergunta interessante, é um questionamento urgente que merece resposta urgente, né? Terceiro lugar, por que crianças e adolescentes? Porque a educação, parceira tradicional das famílias, está enfraquecida e sem condições de proteção e acompanhamento eficaz, né, do seu corpo discente, dos alunos. Então, os pais deixam nas escolas achando que está tudo bem, deixam os filhos a maior parte do tempo nas escolas achando que isso é suficiente. Está na escola? Está bem. Sai da escola, vai para casa estudar e fazer tarefa. Está bem. À noite estão em casa, conversam, tem aquele papo agradável, aquela orientação necessária, vão dormir e está bem. Só que nada disso acontece. Nada disso acontece. Porque a escola não está fortalecida para ser para os pais apoio permanente, constante, eficaz, confiável. Elas não estão. A maioria não está. Normalmente as públicas, né? Uma transição social forte, uma crise social muito forte, uma crise financeira muito forte, né? A educação sofre muito as consequências de crises sociais e financeiras, de sorte que os pais não podem confiar que na sua ausência a escola vai fazer tudo. Aliás, nem estando bem, a escola pode fazer tudo. É preciso que haja uma parceria interessante entre famílias e escola. Só que hoje, em função da crise que atinge famílias e escolas, o que nós temos é uma guerra entre as instituições, uma tensão forte. Nunca encontrei uma escola de fato amiga das famílias e vice-versa. Sempre encontrei reclamação de parte a parte e uma tensão forte estabelecida. Mas isso aí é necessário. Crianças e adolescentes têm maior susceptibilidade a situações de vulnerabilidade e de risco. Segundo, as famílias não têm condições de acompanharem para proteger e para dar o que a criança precisa, que é a estimulação adequada, né? E terceiro, a educação também não pode fazer esse papel como deveria, porque está enfraquecida e até dividida. Tá. Como agir? Antes de eu colocar para vocês esses 5 pontos, né, eu quero chamar a atenção para um fato. O desenvolvimento de crianças e adolescentes, a gente chama de desenvolvimento biopsicossocial, porque há um crescimento físico e um desenvolvimento psicossocial, né? Então, uma criança e uma adolescente são seres em desenvolvimento e o combustível, o meio, né, a estratégia para que esse desenvolvimento aconteça da melhor maneira possível, com o melhor aproveitamento possível, é pela estimulação psicomotora, corpo, movimentos, educação física, alimentação saudável para cuidar bem do corpo, alimentação da mente, né, problematizações, estudos, conhecimento, desenvolvimento de saberes, convivência, tudo isso são estímulos que corretamente administrados podem ajudar muito uma pessoa a desenvolver seu potencial e ser o que ela quer ser e precisa ser na vida. Tira a estimulação, você tirou quase tudo.
Então, a criança e adolescente se alimentando muito mal e ruim da saúde física, orgânica. Há crianças e adolescentes numa escola onde não estudam, não se adequam, não se adaptam, talvez por causa da violência doméstica e até da própria escola. Então, são pessoas que não têm condições de terem na escola e no meio em que vivem estimulação psicossocial suficiente para se tornarem societárias, autônomas, trabalhadoras, gente que sabe decidir a vida, que tem iniciativa própria. Então, isso é muito frequente, né? É preciso que haja estimulação, as mais variadas possível, administrada da maneira mais singular possível, para que as pessoas desenvolvam seu potencial, se estão em desenvolvimento como crianças e adolescentes estão. Dito isso, então, eu coloco esses 5 pontos do como agir. Primeiro, não ficar indiferente. A indiferença é o contrário de amor. O contrário de amor não é raiva, não é ódio. O contrário de amor é indiferente. A indiferença mata. Tem matado muita gente e vai matar muito mais se continuarmos indiferentes. Então, como agir? Primeiríssimo lugar, gente, não fiquem indiferentes a situações de grande vulnerabilidade e de grande exposição de crianças e adolescentes, principalmente a riscos. Segundo, não ficar inerte, como se fossem zumbis, mortos-vivos. Andam, se alimentam, olham, pensam, mas não fazem nada. Nada, nada, nada. Inerte. Uma sociedade inerte é uma sociedade condenada. Uma pessoa inerte é uma pessoa condenada, né, a uma sorte terrível. Então, como agir? Não ficar indiferente e não ficar inerte. Terceiro, desenvolver atitude de empatia. O outro existe. O outro é um ser de necessidades, é um ser de demandas. O outro é um ser que faz parte da sua vida. Você só é um eu integral e ativo nesse mundo porque existe o outro. Ninguém vive sem o outro. Ninguém pode desenvolver-se nessa vida sem o outro. Para estarmos no mundo precisamos de 2 pessoas. E para sairmos dele vamos precisar de 4. Então ninguém vive só. Se não vivemos só, a melhor maneira de cultivarmos laços e fortalecermos relações é pela empatia ao outro. O outro existe e eu posso me colocar no lugar dele para saber mais ou menos como ele se sente e do que ele precisa. 4º ponto, né? Como agir? Combater o preconceito. Normalmente no Brasil ele está muito disfarçado, né? Nós somos uma nação conhecida como aquelas de miscigenada, né? Em que está todo mundo de boa com todo mundo e não tem preconceito. Isso é uma grande mentira. Nós somos preconceituosos. Nós temos preconceitos contra minorias, sim. Perseguimos minorias, maldizemos minorias, evitamos minorias, ferimos minorias, todo dia nesse mundo, todo dia. Bem, se você dá uma olhada no índice de assassinatos por violência em adolescentes e jovens, você vai perceber que a maioria é de negros sim. Eu me recuso a chamar pardo de pardo. Pardo é negro, não existe pardo, existe negro. Ele é mais claro, mas ele é negro. Então, é uma maioria de negros que morre. Gente de baixa renda, portanto pobre. Gente com educação, com escolaridade baixa, portanto semi-analfabeto. Nós temos preconceito contra negros de baixa renda e semi-analfabetos, porque nós os matamos aos milhares. Isso é preconceito. É um preconceito muito sério. Então,
combater o preconceito em nós e nas pessoas que estão à nossa volta, de tal maneira que os planos de saúde, de educação, de assistência a serem desenvolvidos tenham como prioridade o combate ao preconceito. Todos são pessoas dignas, todas são pessoas dignas de serem cuidadas, amparadas, protegidas pelo Estado. E por fim, não é? Como agir? Desenvolver competências. É preciso que o médico desenvolva competências, conhecimento e habilidades para lidar com pessoas em termos de cuidado integral, de assistência integral, em termos da integralidade do cuidado. É preciso desenvolver competência para isso. O médico, o enfermeiro, a enfermeira, o assistente social, o psicólogo, a psicóloga, o professor, a professora, o agente de segurança, ainda que militar, é preciso desenvolver competências, quer dizer, conhecimentos e habilidades para lidar com pessoas em situação de vulnerabilidade e risco, mormente crianças e adolescentes que são disparados os que mais sofrem e pagam um preço alto pela desproteção. Ok? Se alguém tem alguma pergunta, a gente termina aqui. Uma pergunta, posso esclarecer alguma coisa? Porque é um assunto tão complicado esse, né? A gente não pode ficar... Bom dia, gente, bom dia. Estão me mandando um bom dia, eu estou saudando daqui, bom dia. Mas nós não podemos ficar indiferentes ao que está acontecendo em termos de vulnerabilidade, em termos de situações de risco e das pessoas submetidas a isso, porque elas estão morrendo, expostas a situações de risco e morrendo, né? Uma pergunta do Rafael: o que é mais complicado é sempre as ações concretas. Isso sim, por isso que eu falei, não fiquem nem indiferentes, nem inertes. Tenham antipatia, combatam o preconceito e ajam. Prática. O Rafael está me perguntando sobre como transformar isso na prática. Toda ação de governo começa com planejamento, né? Com planejamento. Mas esse planejamento só vai ser eficaz se for feito a partir da realidade social. Então, uma unidade de saúde básica deve fazer um levantamento, né, da sua área adscrita, adstrita, que é o geral, e adscrita, aqueles que já pertencem, já estão inscritos nos serviços. Ok. Faz um levantamento das necessidades, conhecendo a região, com o apoio competente, interessante, importante dos agentes comunitários de saúde, conhecendo a região, vai se identificar as regiões, as áreas de vulnerabilidade, de degradação social. E nessas áreas vai se identificar as pessoas que estão em risco, em contato com fatores de risco, que a qualquer momento podem ser vítimas desses fatores. Uma senhora me contou uma vez que morava na casa da avó, e a avó gostava de cuidar do jardim, e o jardim era aberto. E então ela viu uma galinha e começou a levantar a sainha, enxotando a galinha. Show, show, show. E a avó olhou para ver aquela arrumação, que galinha estava no jardim dela, só que não era uma galinha, era uma jararaca. E ela estava a 1 metro da jararaca, com a saiazinha, tocando a jararaca. Risco, fator de risco. Ainda bem que a avó estava lá, afastou a criança e matou a cobra que estava ali. Veja só. Então, existem áreas de degradação, que são áreas vulneráveis, e existem pessoas expostas a risco. Aquela é uma grande preocupação, é a primeira preocupação. Dentre as pessoas expostas
a risco estão as prioritariamente contempladas pela lei, que são crianças e adolescentes, que primeiro nós devemos acudir. Então, conhecendo a região, em termos de vulnerabilidade e exposição a risco, então, esse conhecimento vai ser dirigido ao planejamento, vai estar no planejamento. Tá, conversa-se com o secretário de saúde, conversa-se com a gestão, conversa-se com a gerência, conversa-se com o coordenador. Enfim, é preciso fazer alguma coisa. Quem está disposto a trabalhar na área tal, na área tal, na área tal, fazendo o que nós vamos planejar aqui? Todos devem estar dispostos, porque uma unidade de atenção básica precisa estar disposta a trabalhar diretamente com a população, né? Os agentes comunitários de saúde e os técnicos de uma estratégia de saúde da família devem fazer isso, necessariamente devem fazer isso. Uma vez que se disponham a fazer, mas a gente não consegue fazer tudo, então escolhe a área mais vulnerável, onde existem pessoas com maior risco e vão planejar o que podem fazer aí. Tem que se conseguir grana, algum dinheiro para se fazer alguma coisa, não muito, mas algum dinheiro, tem que se qualificar pessoas para uma intervenção. Ora, eu não creio que uma unidade básica de saúde não tenha no seu corpo de trabalhadores nenhuma condição de fazer alguma coisa numa área degradada, de grande vulnerabilidade e com pessoas, crianças e adolescentes em situação de muito risco, por exemplo, drogas e violência. Há que se fazer alguma coisa. Por isso que eu digo, não se pode ficar indiferente nem inerte. Tem que se combater o preconceito, desenvolver competências, né? E ter uma atitude de empatia. Alguma coisa alguém pode fazer. Mas que alguma coisa é essa, Miguel? Se você se dispõe a atender num ambiente apropriado 10 adolescentes por semana expostos a situações disso, só para conversar, já é uma ação de cuidado integral. Mas na minha região ou no meu posto a gente não tem condições. Tem condições de fazer isso, sim, tem que planejar, mas tem que fazer. Só se for debaixo da mangueira. Eu já atendi adolescentes debaixo de mangueira, no quintal da unidade. Então dá para fazer. A questão é se nós ficarmos esperando, por exemplo, que especialistas compareçam. Atenção básica é para pessoas qualificadas, mas não necessariamente e principalmente não para especialistas, mas para pessoas que tenham alguma compreensão de saúde pública e de como abordar pessoas em situação de risco, que não é muito complicada a qualificação, viu, Rafael? Eu acho que isso pode ser feito. Se você é um profissional de saúde, você pode fazer alguma coisa. Se você fizer, você vai sair da indiferença e da inércia, e isso vai ser muito bom. Mas começa lá com o seu gestor, converse com o seu gestor, com os seus gestores, coloque isso no planejamento, peça informações da sua área e coloque as necessidades no planejamento e faça alguma coisa, ainda que mínima, mas faça alguma coisa, já é bom, isso já funciona. Outra pergunta. Pois é, você é gestor, Rafael, e sendo gestor, você pode incentivar a sua gente, né? Não na marra, mas estimulando, né? Estimulando, apostando, né? Levando as pessoas a se interessarem por isso. Hoje existe uma grande dificuldade na gestão, porque o gestor hoje fica muito tenso entre, né, grupos polarizados de servidores e de secretaria. Mas o gestor, se ele está nesse cargo, ele deve ser criativo, né? Deve apostar na sua gente, na sua força de trabalho, né? A sua gente é uma gente que pode fazer muita coisa, mas tem que ser respeitado. Estou dizendo que você não respeite, mas os gestores, de maneira geral, têm que respeitar o trabalhador e estimulá-los, né? Se o trabalhador tem queixas, ele tem razão por essas queixas, é melhor ouvi-los, né? Mas sempre dá para se fazer alguma coisa. Mando um abraço para você e parabéns porque você está interessado, tá?
está ouvindo isso, está interessado. Que Deus te ajude e que a sua equipe faça alguma coisa boa. Mas que é pesado, é sim, eu reconheço. Por isso que eu estou te mandando um abraço. Obrigado a você, Rafael. Ok, então um abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro. Que seja útil e bom para todos. Grande abraço.